Liderança Consciente com Silvio Martins. Apoio Cultural. Hipnoterapeuta Silvio Martins. Especialista em depressão mental. Bom dia! Bom dia, Joia, a todos os seus telespectadores. Que tenham todos um maravilhoso dia. Que assim seja e assim já é, né? Na perfeita ordem divina. Isso, é mais uma honra e uma satisfação estar aqui com vocês novamente. Uma honra para mim também recebê-lo aqui nesse nosso espaço para a gente falar de temas tão importantes, né? Nessa vida louca aí que todo mundo tá levando, né, Silvio? Tão louca, tão agitada, tão corrida, tão às vezes inconsciente do que está acontecendo com a gente, né? A gente está tão preocupado em pagar boleto e tal, e não presta atenção nas nossas emoções, né? E aí, de repente, tá criando um monstrinho. Esse estresse, assim, do dia a dia, né? Da vida corrida, do tempo é dinheiro, né? Pode causar questões mais sérias, como essas que a gente citou aqui? Jô, essa é uma excelente questão, e aí para a gente poder explicar isso, eu precisaria falar um pouquinho sobre o estresse primeiramente. Tá. Para simplificar e as pessoas poderem entender mais facilmente, eu divido o estresse em estresse pontual, né? O estresse que acontece pontualmente e amanhã desaparece, à tarde desaparece, e tem o estresse escalar. O estresse escalar. Qual que é a diferença entre esses dois? O primeiro estresse é pontual, acontece e desaparece. O segundo está dentro de uma escala. O que é uma escala? Um estresse começa, ele nem termina ainda e já começa outro. Aí esse outro vai se desenvolvendo, também não terminou, já começa outro, e às vezes você não tem um estresse, você tem 2, você tem 3, você tem 4, um sobreposto ao outro, e eles não te dão uma paz e uma tranquilidade para tu descansar e tu repousar, né? Então, aí, quando nós estamos sofrendo um processo de estresse escalar, ou seja, a gente não sai do estresse por um bom tempo, esse estresse aí sim vai produzir efeitos sobre o nosso campo emocional. É por isso que tanto se fala na meditação, porque ela ajuda a relaxar. Ela contribui muito para o relaxamento, e o relaxamento é preponderante, é absolutamente necessário dentro do processo da cura, né? Então, é por isso que o estresse, ele acaba contribuindo, o estresse escalar, e obviamente que a gente não precisa estar mencionando isso o tempo todo. Então, a partir de agora, todo o estresse que eu me referir aqui agora, eu estarei me referindo ao estresse escalar, sem precisar mencionar, porque o estresse pontual não faz mal a ninguém, pelo contrário, tá? O estresse pontual, ele é útil, é necessário para desenvolver uma certa musculatura mental para nós, tá? Então, o estresse pontual é saudável, sob a minha ótica, a minha perspectiva, mas o estresse escalar, não. Eu vou dar um pequeno exemplo, porque vai ficar mais fácil de entender. Essa borrachinha, nesse momento, ela está relaxada. Agora, ela entrou em estresse, né? Eu solto, ela volta à sua posição normal. Mas se eu deixar ela presa assim, durante um ano, depois eu vou soltar, ela não volta mais, tá? E esse é o estresse escalar. É o estresse que não há tempo para relaxar e ele continua puxado por outros eventos. Esse estresse escalar, na verdade, é o que está na base de 100% dos problemas emocionais. Quando nós falamos de traumas, microtraumas, o que tem na base do trauma? Tem um estresse que a pessoa está passando ali. Se ele for pequeno, ele vai passar. E agora, se ele for grande, ele vai ser chamado de trauma, porque ele não passa, né? Então, os microtraumas é ficar puxando isso daqui sempre, o tempo todo, pequeno, mas fica puxando, fica puxando. Em determinado momento, o estresse começa a atuar, e aí esse estresse é que vai causar
problemas emocionais na nossa mente. E aí, a nossa mente, ela fica meio que atraindo aqueles sentimentos causados pelo estresse, né? Então, assim, o estresse escalar na base da vida humana realmente é o grande causador de problemas emocionais. Sempre que eu falei de trauma, sempre que eu falei de microtraumas, e padrões de pensamento, tem vários padrões de pensamento que também criam estresse. Por exemplo, se eu estou habituado a pensar negativamente, esses pensamentos vão gerar estresse. Para pensar. O que um pensamento negativo faz na nossa mente? Gera estresse, né? E assim, se eu tenho um pensamento negativo uma vez ou outra, e todo mundo tem, eu tenho pensamentos negativos às vezes. O cuidado que eu tomo é, assim que eu percebo um pensamento negativo, eu uso técnica para eliminá-lo, porque ele não vai me ajudar em nada. E aí ele vai me causar estresse. Então eu elimino e ele para de produzir efeitos negativos. Então, é isso que o estresse causa na nossa vida. Ele fica produzindo um desconforto emocional durante todo o tempo, e com o tempo a gente não sabe mais relaxar. Aí imagine o seguinte, uma pessoa viveu sob estresse escalar durante várias semanas, aí de repente tudo volta ao normal, tá tudo bem, não tem mais nada de errado, ela não vai saber voltar ao normal de forma imediata, ela vai levar muito tempo para voltar ao normal. Porém, se em algum momento, passam algumas semanas e começa novamente um outro processo, ela não relaxou, continuou dentro do estresse escalar, não saiu de dentro do estresse. Percebe? Está fazendo sentido isso, Jô? Está fazendo muito sentido. Essa percepção do que é um estresse escalar, esse exemplo que tu trouxeste da borrachinha fica bem claro, né? Não dá para visualizar muito bem, e da diferença desse estressezinho do dia. Agora, olhando aqui para as questões que tu trouxeste aqui para a gente, por exemplo, eu tenho uma pergunta aqui. Depressão, ansiedade e pânico são coisas diferentes, né? Mas elas meio que são parentes, assim, né? Porque às vezes a gente... se a gente não tem muita clareza dos sentimentos e tal, a gente pode fazer um bem bolado aí, um mal bolado, né? Um mal bolado. Pode confundir. Né? E confundir. Então, tem como tu pontuares pra gente, assim, sobre cada uma? Dentro desse contexto do estresse, né? Dentro desse contexto do estresse. A tristeza, ela está sempre relacionada a algum tipo de perda. Pode ser uma perda de uma pessoa amada, pode ser uma perda financeira, pode ser uma perda emocional, pode ser uma carência que eu tenha, né? Se eu tiver uma carência muito grande, está me gerando um sentimento de falta. E isso vai produzir tristeza. Então, o conceito da falta está intrinsecamente ligado ao sentimento e às emoções. E, nesse caso, a tristeza especificamente, tá? Mas é óbvio que ela não fica sozinha. Aí vão acontecendo outras. Mas nesse momento, eu vou analisar isoladamente. Então, a falta produz tristeza. Um outro exemplo bem simples. Eu tenho R$100 no bolso e estou andando pela rua, ponho a mão para tirar minha chave e os R$100 caem. Eu perco R$100. O que eu vou sentir em primeiro momento? Eu vou sentir tristeza por eu ter perdido os R$100. Esse é o primeiro sentimento que vem, porque é o da falta. Mas, ao mesmo tempo, também podem vir junto, tá? Numa escala menor e logo abaixo, se somando. Sentimento de culpa por eu ter perdido. Eu posso sentir raiva de mim mesmo, né? Então, assim, estão todos relacionados entre si. Agora, além da perda que gera tristeza, nós temos agora o pânico e nós temos a ansiedade. Os dois estão no contexto dos medos, tá? A ansiedade é um medo indefinido. Como assim um medo indefinido? Existem os medos definidos e os medos indefinidos. Os medos objetivos e subjetivos. O medo definido é medo de sapo, quem mora no litoral não tem, quem mora no interior tem, medo de barata, medo de insetos, medo de trovoada, medo de relâmpago,
medo do escuro. Esses medos têm sobrenome. Agora, quando nós temos medos sem sobrenomes, que vão se somando, e são sem sobrenomes conhecidos de forma objetiva. Por exemplo, medo do futuro, medo da velhice, medo de não conseguir, sobretudo medo de não conseguir, que reúne vários tipos de medo. Eles são subjetivos, não são claros. Esses medos, eles vão se somar para criar o que nós chamamos de ansiedade. A ansiedade, de forma objetiva, é basicamente isso. Aí costuma-se dizer que a ansiedade é excesso de futuro. Também pode ser dito dessa forma, porque quando uma pessoa está o tempo todo com a sua mente preocupada com o futuro e não está olhando para o seu presente, isso sim é ansiedade. Então, mas só que na base, a ansiedade é medo, né? São medos indefinidos. Aí, o que acontece? Quando esses medos vão crescendo e vão se somando com alguns outros medos, uma pessoa eventualmente pode ter sofrido. Eu atendi uma moça que sofreu um processo de abuso numa multidão, né? Aí ela ficou com um pavor, ficou com um medo muito grande de aglomerado de pessoas, né? E aí quando ela vê ela já era extremamente ansiosa. E aí quando ela vê um grupo de pessoas, ela tem pânico. Então o pânico é o aumento desses medos de alguma forma que vai multiplicando dentro da pessoa. Então, há uma semelhança muito grande entre o pânico e a ansiedade, só que o pânico é muito maior, ele se amplificou, né? Além disso, tem também a raiva, a irritação, que estão relacionadas, e a mágoa, né? O estresse também pode causar esses sentimentos de irritação. A pessoa estressada fica irritada também, né? Expressa um pouco de raiva no seu tom de voz e nas suas palavras. Então, e a base disso é sempre o estresse. Por exemplo, por que às vezes, aparentemente, uma pessoa pode estar irritada do nada? É que na base disso está se manifestando um estresse, ela está estressada mentalmente porque ela está recebendo emoções do seu passado, através da ressonância, ela está lembrando de emoções do passado de alguma maneira, né? Que a gente faz isso, nós não lembramos apenas de coisas visuais, nós não lembramos apenas de música, nós não lembramos apenas que passamos frio ou passamos calor, nós também lembramos das emoções. E quando nós tivemos fortes emoções no nosso passado na forma de traumas, esses traumas vão gerar ressonância. Essa ressonância vai vir na forma de memórias emocionais. E essas memórias emocionais vão gerar estresse. Se for pontual, logo passa e a pessoa volta ao normal, mas às vezes, quando tem crises, as chamadas crises, é porque elas vão aumentando demais e aí a pessoa não tem mais controle, perde totalmente o controle. E a base de tudo, absolutamente tudo isso que a gente sempre falou aqui desde o início, em que nós vivemos conversando aqui no teu programa, Jô, sempre é o estresse, tá? De alguma forma ele está lá embaixo, inclusive da tristeza. Por exemplo, se nós perdemos uma pessoa amada, a gente vai ficar pensando muito tempo sobre aquela perda. E esse pensar durante muito tempo não relaxa. E se não relaxa, produz estresse. E esse estresse vai somatizar de alguma maneira e vai se refletir no campo mental e nas atitudes da pessoa, no rosto, no semblante, na fala, no jeito de ser, vai se manifestar. Então, na verdade, a base dos problemas emocionais, no que diz respeito aos conceitos, o estresse está sempre na base de tudo. Até agora nós não havíamos abordado, até para que as pessoas entendam que, do ponto de vista de encontrar o ponto, são os traumas e microtraumas, os padrões de pensamento, mas abaixo deles estão o estresse escalar, não o estresse pontual. O estresse pontual, realmente, na minha opinião, ele é saudável, porque a gente precisa passar um pouquinho de estresse, às vezes, desde que ele vai embora em seguida, porque senão a gente fica muito molenga. Molenga é bom. Eu vou dar um exemplo de estresse pontual. Para mim é o trânsito. Trânsito parado. Vamos supor, pegou uma fila que você não estava, né, contando com aquele imprevisto. Gera um estresse naquele momento, né? Poxa, achei que eu ia chegar em casa, né? Vou chegar só daqui 1 hora e tal, né? Então esse é o estresse pontual. A fila do mercado, né? A pessoa que te atende mal lá na loja, né? Dá aquele estressinho. Mas tem que saber administrar ele também, né? Senão
Tem gente que já quer sair Tem, a dando gente porrada na cara dos outros, né? Aí também tem que ter a gente precisa saber administrar. Vou dar um exemplo meu, para que os telespectadores entendam isso melhor. Faz uns 2, 3 anos, eu estava atravessando uma faixa de pedestre, óbvio, a gente sempre olha para os dois lados, obviamente, não vai chegar e atravessar. Eu olhei, vinha um automóvel relativamente distante, eu fui passando devagar na minha velocidade sempre, de repente ele estava freando em cima de mim, eu esqueci dele, estava freando em cima de mim, ele estava muito rápido, eu achei que ele estava na velocidade normal e ele quase me atropelou. Aí a pessoa colocou a cabeça para fora, eu acho que eu dei esse exemplo numa situação anterior aqui, se eu não me falha a memória, mas ela vale novamente. A pessoa pediu desculpa para mim, né? Pediu desculpa. Olha só, eu fiquei altamente estressado naquele momento, porque eu quase morri, percebe? Aí eu saindo dali, indo para o restaurante, eu comecei a brigar com ele na minha cabeça. Eu continuei alimentando o estresse, olha só, continuei a brigar com ele na minha cabeça. Aí passou uns 100 metros, eu assim, Silvio, tu tá brigando com um cara na tua cabeça? Deixa de bobagem, rapaz, para de pensar nisso. Enfim, eu tô traduzindo aqui para que todos entendam como é o Sim. processo, né? E aí, instantaneamente, eu sabia que eu estava alimentando uma bobagem na minha cabeça, parei de pensar naquilo e passou. Agora, o que que nós normalmente fazemos quando acontece um evento desse? A gente alimenta aquela história na nossa mente, a primeira pessoa que a gente encontra, o que que a gente vai fazer? A gente vai contar. E aí nós estamos alimentando o estresse. Depois encontramos um segundo, vamos contar. Vamos passar um dia, 2 dias. Às vezes tem pessoas que vão contar um mês inteiro aquela história. E olha só, elas mesmas estão alimentando o estresse, que poderia ter sido pontual, mas elas transformaram em estresse escalar. Percebe a armadilha? Percebo perfeitamente. E eu estava aqui lembrando que recentemente eu vivi assim um estresse temporário, né, em relação a uma coisa, uma situação, e eu ficava contando aquilo e eu contei para muitas pessoas. Incrível isso! E agora eu tô aqui te ouvindo e pensando, Jesus misericordioso, olha como a gente como a gente trabalha contra a gente mesmo, né? Fiquei alimentando aquilo. E outra, tá? Eu fiz muito isso. Ao mesmo tempo em que eu ficava contando, aquele outro ser que habita na gente, né? Aqueles dois, ele dizia assim, ó, e viu como não foi legal tu ter te estressado tanto? Viu como tu tá arrependida de ter agido de tal forma? Então, olha que doido, eu tinha a percepção, né, daquela outra voz interior, a legal, né, aquela que nos dá boas orientações, a consciência, né, dizendo assim, olha o quanto não valeu a pena, né, tu poderia ter feito diferente, como teria sido se tu tivesse agido diferente, se tu não tivesse te estressado com coisas tão pequenas. E a outra, a tagarela, inconsequente, que às vezes a gente perde o controle dela, e ela lá, blá, 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 contando para todo mundo. E era tipo um jogo acontecendo assim, né? Eu percebi isso depois, mas agora que tu tá falando, eu me lembrei desse fato e eu tava aqui pensando, olha, em um dia eu devo ter contado assim para umas 6 pessoas. Num dia, mas isso durou muitos dias. E eu fiquei produzindo esse estresse, eu fiquei alimentando ele. Exato. Mas Olha agora só. que você descobriu, a gente vai aprendendo, né? Nós vamos crescendo, aprendendo elementos em relação à nossa mente. Eu também fazia. Quem não fazia isso? A pergunta é: Sim. quem não fazia isso ou quem não fez? Todos nós fizemos, né? Mas à medida que a gente vai aprendendo, a gente vai se desligando. E aí a gente vai tendo uma postura diferente, né? Então, faz parte do nosso aprendizado e nosso desenvolvimento. Então,
Dito isso, só recapitulando, o estresse pontual, ele é saudável para a nossa mente. A gente precisa exercitar. Da mesma forma que as pessoas vão para a academia para exercitar a sua musculatura, eles precisam colocar os seus músculos sob estresse para poder exercitar. Mas imagine que alguém tenha que fazer isso o dia inteiro. Cara, isso depois de um determinado o dia inteiro, o tempo todo, várias semanas seguidas ou o ano inteiro. Não, depois de um determinado tempo, não vai fazer bem. Então, assim, é preciso entender essa diferença. O estresse pontual, ele pode ser saudável e é aceitável e está tudo bem. Somos humanos, eu mesmo passo também muitas vezes pelo estresse pontual. A sacada é a gente começar a cortar esse fluxo e não transformá-lo em um estresse escalar, né? Lembrando que escalar vem de escala, está dentro de um processo contínuo, né? Que não baixa, não passa, e aí pode inclusive aumentar. Imagine se nós mesmos também criamos um estresse e aí caímos no estresse criado por outro. É óbvio que para a gente conseguir sair vai ser mais difícil, porque se nós estávamos bem, de repente alguém cria um estresse para nós, a gente talvez tenha uma percepção e pode não cair naquela armadilha por muito tempo, né? E foi o que aconteceu ali. Eu estava bem, passei por um estresse e de repente eu me dei conta, já com a minha mente treinada sobre esse assunto especificamente, eu não me mantive dentro dele. Mas se eu tivesse me mantido dentro daquele estresse, do quase atropelamento, e de repente daqui a pouco eu caísse em outro estresse, eu já estaria dentro de dois e teria mais dificuldade de sair do segundo estresse que havia chegado. Então eu poderia ficar preso naqueles dois estresses, poderia ter chegado no terceiro. Então, o que acontece muitas vezes com as pessoas? Elas alimentam alguns estresses, ficam presos dentro dele, e aí depois não conseguem sair dos outros estresses que as outras pessoas trazem sobre nós. E uma coisa é certa, nós produzimos estresse sobre os outros produzem sobre nós. Então, a gente precisa de uma estratégia para poder começar a perceber e não continuar dentro dele, tá? A irritação e a raiva, né? Sobretudo a raiva, que é o sentimento, né? Realmente produz muito estresse, tá? Bastante estresse. O medo também produz bastante estresse, né? De todos, a tristeza é o que menos produz estresse propriamente dito no campo, assim, ele pode, obviamente, produzir mais, mas a intensidade dela é um pouco menor e não é tão visível pelos outros, né? Tá. Pelo menos no nosso comportamento do dia a dia. Certo. Tem uma questão aqui. Eu gostei desse negócio aí, os outros geram estresse na gente, a gente gera estresse nos outros, né? É verdade, né? Ai, fulano me irrita, né? E quanto será que a gente irrita os outros? O Carlos Magno, meu amigo, está aqui dizendo o seguinte: na época em que tive depressão, troquei os remédios por paraquedismo e funcionou. Vou trazer aqui esse gancho do Carlos, porque eu estava pensando aqui. Esses estresses, né, sobretudo às vezes os pontuais também, eles atingem o nosso físico, né? Imediatamente, como uma pancada, assim, porque, tipo, vivi uma situação de estresse agora, né? Eu já consigo perceber que o meu corpo responde àquilo, né? Enrijece e fica tenso, a gente, né, trava aqui e tal. Então, ter essas saídas, assim, através de atividades ao ar livre, tu falaste da meditação, né? Eu tenho usado muito a respiração de 4 tempos, diafragmática, eu tenho usado assim tanto que ela está quase internalizada, assim, já tô quase sempre sabe, mantendo a consciência nessa respiração, assim. E então, partir para essas atividades, assim, pode ser muito bom. Atividades pelas quais a gente é apaixonado, não importa se ela for física ou mental.
Você é apaixonado por alguma coisa, isso vai te fazer muito bem, né? Você mencionou que você fez uma viagem, passou uns dias estudando algo que você está adorando. Isso é muito bom para a mente, porque a Nossa. mente fica extremamente relaxada, ali começa a produzir sensações extremamente agradáveis e gostosas. Esse rapaz citou o exemplo do paraquedismo, né? Ele certamente gostava muito, trouxe muitas emoções boas para ele, que começou a cortar o fluxo daquele estresse da depressão, né? Ele provavelmente não tinha depressão tipo 1, ele tinha depressão tipo 2 e encontrou uma atividade mental e cortou o fluxo daquele padrão, né, de depressão. Então, isso acabou com o estresse que ele estava sentindo, pelo menos enquanto ele estava praticando, ele lembrava daquela sensação durante o dia inteiro, ou talvez durante vários dias depois que ele fez o exercício ali. Então, trouxe muita satisfação para ele, muita alegria. Então, qualquer atividade que a gente possa estar apaixonado por ela e faça, ela vai ajudar muito na nossa saúde. E a gente não precisa esperar ficar mal para produzir essas atividades, né? Então, assim, isso vai ajudar bastante. Qualquer pessoa que gosta de fazer alguma coisa, faça por lazer também, faça por hobby, faça por passatempo, né? Tá. É extremamente saudável fazer coisas pelas quais a gente é apaixonado, porque o estresse vai embora quando a gente faz coisas pelas quais está apaixonado. É verdade. Ontem à noite eu estava com uma amiga lá em casa, a gente estava estudando, né? E a gente falou assim, nossa, a gente ficaria aqui um final de semana inteiro estudando, sabe? É sobre isso, né? E um detalhe, o Carlos foi bombeiro. Hoje ele é aposentado e foi bombeiro. Então, imagina tantas situações de estresse pontuais que ele viveu ao longo da vida, né? Aham, exatamente. Da sua vida profissional. Tá aí, exatamente. Nada vem do nada, tudo tem uma causa, né? Nada vem do nada. Eu tenho usado tanto isso, Silvio, que tu não tem noção. Por isso que eu digo, gente, assim, ó, se a gente pega esses conhecimentos, né, que às vezes parecem tão simples, é uma frase, tudo está em ordem, nada vem do nada, né? Tantas aqui que o Silvio traz pra gente, e a gente aplicar no dia a dia. A outra que eu aplico muito é, quanto tempo eu vou ficar com isso? Né? Isso. Quanto tempo eu vou ficar com essa raiva? Quanto tempo eu vou ficar com essa mágoa? E eu não, né, ter esse controle mental sobre as suas emoções e administrá-las, né? Porque senão vai gerando... Também, E tem a outra também, o que eu posso aprender com isso, né? O que eu posso aprender com isso? E, então, gente, quando funciona. a gente começa a pensar sobre esse ponto de vista, também ajuda, né? Olha, adorei. Agora é o seguinte, gente, vocês pegam agora o que a gente vai trazer aqui para vocês. Uma oportunidade de quem nos acompanha aqui de estar presencialmente com o Silvio, tá? Aqui em Araranguá, na próxima semana, em um evento. E melhor, como pode melhorar o universo, né? Vai estar acompanhado de mais um profissional, né? E o evento é beneficente. Então, eu vou pedir agora para o Silvio que ele nos fale sobre o evento e vou pedir para os meninos colocarem aqui ao lado do Silvio a arte ali, para que o Silvio fale um pouco sobre esse evento, faça o convite para o pessoal. Muito bem. Já era parte do meu sonho fazer um trabalho aí em Araranguá e levar mais oportunidade para as pessoas, né? E uma das ferramentas com as quais eu trabalho é a regressão de memória, e ela é extremamente eficiente para encontrar a causa dos problemas emocionais. E aí, então, nós vamos fazer um workshop totalmente gratuito. A gente pede que as pessoas levem 1 quilo de alimento que vai ser doado depois.
e a gente estará demonstrando como a regressão de memória funciona. Esse evento ele é voltado para o público em geral. No entanto, ele é mais direcionado a terapeutas que já estão atuando, a pessoas que querem iniciar na terapia, a psicólogos que querem aprender recursos da hipnose, da hipnoterapia. O Conselho de Hipnose da Psicologia reconhece o valor da hipnose, então os psicólogos podem usar a hipnose livremente. É direcionado para aqueles que estão, de alguma forma, querendo se conectar com a cura, ou para aprender para si mesmos e entenderem o processo, para eles poderem buscar oportunamente se tratarem, ou aprenderem para ajudar outros a se tratarem. Esse é o objetivo. Será uma exposição bem detalhada, vamos apresentar exemplos de como funciona, né? Então, assim, vamos levar o máximo possível de informações para ajudar a termos mais e mais terapeutas para conseguirmos transformar para melhor a nossa sociedade. Pessoas que estão doentes podem começar a pensar em melhorar, e nós vamos levando essas informações e essas ferramentas para as pessoas poderem compreender e entender melhor esses assuntos e esses temas. Perfeito. Esse é o objetivo. Será realizado no dia 14 de março, semana que vem, né? Semana que vem, dia 14, é uma quinta-feira, tá? Então, exatamente daqui uma semana, e vai ser lá na Universidade como é que chama? Deixa eu ver, eu não lembro como é que chama. Peraí, deixa eu abrir aqui, que ali eu não estou enxergando. Deixa eu só confirmar aqui. Entrada 1 quilo de alimento, Fabiano. Como é que chama aqui? A universidade. É numa universidade lá. Tem mais de uma universidade aí? Como é que chama as universidades? Tem várias. Tem várias. Unifael, estão me informando aqui. Tá. Isso, Unifael, ok. Beleza. Então, a gente vai anunciar mais vezes aqui durante a semana para ir lembrando o pessoal, e pessoalmente vou me encarregar de encaminhar aqui para alguns terapeutas conhecidas minhas para estarem nesse evento, né? Porque a hipnose realmente é fantástica, e agregada a outras, né, terapias, ela tem um resultado incrível mesmo. Muito obrigada, meu querido Silvio Mates, por mais esse encontro maravilhoso aqui, com tanto conhecimento, tanto que nos ajuda aí nos estresses do dia a dia. Não vamos deixar escalar, hein, meu povo? Vamos manter o estresse aí no basicão, né? Aquela estressadinha básica, para não ficar molenga, né, Silvio? É isso aí, exatamente. Não vamos deixar escalar o negócio aí. Eu que agradeço, João, por essa oportunidade, pela sua amabilidade de sempre, pelo seu carinho, pela sua atenção, né, pela sua ótima recepção. Gratidão. Gratidão a você. Uma boa semana. Nos vemos semana que vem, tchau. então. Tchau, tchau. Tá bom. Liderança Consciente com Silvio Mates. Apoio Cultural. Hipnoterapeuta Silvio Mates. Especialista em depressão mental.